Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, um projeto de extensão desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu já agradeço o convidado de hoje, muito especial, professor Delpino, atualmente na Univates, né, desenvolvendo seu trabalho. Sim. Mas durante muito tempo foi o principal nome, né, um dos principais nomes da área de educação química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu diria, essa entrevista ela é muito especial porque ela, digamos assim, tem um sujeito, um participante bastante protagonista, né, da constituição da área de educação química, não só no Rio Grande do Sul, não só na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu diria que no Brasil, né, participando daquele momento de constituição e fortalecimento da área. Muito obrigado, seja bem-vindo, professor. Tá bem, obrigado pelo convite. Tá certo. Bom, vou fazer então as duas perguntas que temos no nosso roteiro e aí depois tu vai ter total liberdade para responder. A primeira dela é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? E aí, claro, essa história de vida pode ter diferentes aspectos, né? Familiares, escolares, culturais, religiosos. Aí vai depender, claro, de cada pessoa, né? E que podem emergir, né? Aspectos que podem emergir dessa escolha profissional, dessa história profissional. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica de formação, envolvendo graduação, pós-graduação, enfim, e como foi chegar até aqui. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Pode começar pelo aspecto mais que tu achar mais pertinente e total liberdade para construir essa narrativa. Obrigado aí novamente. Tá bem. Bom, eu comecei muito cedo, porque eu estava ainda, né, na escola básica, naquela época era segundo grau, e eu já era professor particular, dava aula de química, né? E então sempre gostei, né, desta área do conhecimento, a química, né? E sempre tive essa predileção de ser professor, né? Então, desde muito novo, sempre fui professor, né? Sempre lembro ainda muito antes disso, quando ajudava, né, os pais dos meus amigos, que eram serventes na escola e precisavam fazer testes para mudar, né, a sua escala lá profissional, e eu ajudava eles, né, com aulas de matemática e português, né? E eu estava iniciando lá, talvez, o meu segundo grau, né? E então isso é o início da história, né? E isso me levou, então, a buscar o curso de licenciatura em Química, que realizei, né, na PUC, iniciando em 1972 e terminando em 1975, com o grau de licenciado em Química e Químico, que era relativo a um curso de Química Industrial, né? Quando fazia esse curso, continuava, né, como professor particular, mas também
já estava trabalhando no supletivo, né? Dava aulas em disciplinas de ciências e de química, né? E aí uma experiência nova, que era trabalhar, né, com pessoas que já tinham, né, uma idade bem superior à minha, com muitas dificuldades de aprender, e mais ainda uma disciplina numa área bastante difícil, que era a química, e eu, então, passando por essa experiência, né, de ajudar essas pessoas a ter algum entendimento dessa área, né? Bom, então tudo começou por aí, né? E à medida que eu vou avançando no meu curso, outras oportunidades vão aparecer, né? E já no final do curso, eu tive a oportunidade de assumir como professor, então, numa escola, né? Numa escola técnica, não é? Em Criciúma, né? E aí foi algo bastante difícil, porque eu ainda estava no último ano e ainda tinha algumas disciplinas para concluir. As viagens na madrugada eram longas, difíceis, e eu voltava na corrida e tinha que, né, ter os 75% de presença. E foi mais uma experiência, quer dizer, trabalhar num curso técnico, né, numa área de formação de técnicos em carvão, na área de carvão, né? E, bom, então, quer dizer, eu ainda não estava formado e já passava, não é, por essas experiências. Então, são diversificadas as experiências que vão me permitir, não é, com esses quase 50 anos aí, né, de professor, ter uma bagagem muito grande, né? Por essa diversidade que eu tive a oportunidade, né, de vivenciar. Bom, formado, né, um semestre tive o convite para trabalhar agora já no ensino superior, né? No meio do ano de 1976, comecei a trabalhar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, em Santa Rosa. Então, se nós fizermos a conta, né, agosto, agora são 46 anos como professor que atuo no ensino superior, né? Mais uma experiência rica, por quê? Porque iniciava no ensino superior, né? Era professor numa disciplina de química, num curso de formação de professores que iam atuar na área de ciências, né? Quer dizer, haviam especificidades, haviam especialidades nesta química para contribuir para o conhecimento deste professor que ia atuar com aqueles jovens lá no ensino fundamental. Mas também trabalhava no segundo grau, né? Com química no segundo grau, na mesma instituição. Bom, fiquei 2 anos e meio aí, e aí uma nova experiência. Vim para Porto Alegre, né? Pedi as contas, né? Não queriam me dar, mas eu
insisti e vim de mala e cunha para Porto Alegre fazer o mestrado. Né? Ciências Biológicas, Bioquímica na URGS. Iniciei em 1979, então, quer dizer, uma experiência, de novo, fantástica, né? Fazer um mestrado numa área que eu vou chamar assim, uma área dura, não é? Naquele momento, eu não tinha, né, uma intenção de uma formação na área de educação, né? Eu tinha uma intenção de me aprofundar numa área específica aproximada à química, não é? E foi bastante difícil, né? Foi bastante difícil pela a especificidade do conhecimento relacionado à bioquímica. E, bom, somado a isso, né, eu tinha conseguido uma bolsa, e naquela época a bolsa tinha um valor razoável que me permitia viver. Né? Quer dizer, hoje, né, o valor da bolsa, né, dá para quê? Né? Quer dizer, depende, né, o que o sujeito precisa é complicado. Só que, né, em seguida, nós temos a crise do petróleo e aí tudo se complicou. Né? E aí a minha dedicação exclusiva precisou, né, ser rompida e eu busquei emprego. E aí eu associei o emprego à realização do mestrado. Em 1980, fui convidado, então, para dar aula na PUC. Então, iniciei dando aula na licenciatura curta, né? Tinham as disciplinas de Química 1, 2, 3, 4 e 5, e eu dava aula nessas disciplinas e fazia meu mestrado. Né? Então, precisava fôlego, né? Porque vejam que os dados empíricos que eu precisava para a minha pesquisa, né, eles eram laboratoriais. Né? Então, eu precisava estar no laboratório. Eu dependia de uns bichinhos lá para ter os meus dados. E, às vezes, né, os horários das aulas não coincidiam, não é, com momentos vivenciais deles que me permitiam coleta de informação. Então, né, a gente girava a tempo integral para conseguir isso. Mas eu finalizei, né, terminei o meu mestrado e continuei a minha caminhada, né, como professor. Continuei na PUC, né, como professor até 1987, mas nessa caminhada eu passei como professor da licenciatura. Eu trabalhava duas disciplinas, Química Biológica e Química Biotecnológica. Né? Deixei de trabalhar na licenciatura curta, né? Mas, em 1984, eu fiz concurso e passei a ser professor na URGS. E aí trabalhava na disciplina de Química Geral na URGS. 40 horas, ainda não tinha dedicação exclusiva, né? Mas nesse meio tempo, né, antes de chegar na URGS,
Eu tive experiência em outras instituições de ensino superior, como, por exemplo, cursos de férias na Universidade de Passo Fundo. Tive aulas de bioquímica em cursos nas instituições, como, por exemplo, no IPA, né, que tinham cursos, por exemplo, de educação física, né, que tinha disciplina de bioquímica. O Instituto Metodista de Educação e Cultura, que tinha o curso de nutrição, que tinha também disciplina de bioquímica. Mas também gostaria, né, de referenciar, né, que desde o início, né, da minha atividade profissional como professor, sempre tive um espaço como professor no segundo grau. Eu me refiro a segundo grau porque é do meu tempo, né? Quer dizer, hoje temos outra denominação, né? Quer dizer, quando eu tive as primeiras oportunidades, né, oficiais numa instituição, quando eu fui para Santa Rosa, por exemplo, eu já era professor, né, no segundo grau. Quando eu vim para Porto Alegre fazer meu mestrado, eu era professor do segundo grau no Estado, né? E aí, mais adiante, eu dei aula em escolas particulares, né? Como a Escola Mauá, por exemplo. Quer dizer, então, eu sempre tive um pé nessa escola que também me permitiu uma outra experiência, né? Se hoje eu discuto com os professores em formação aspectos dessa escola, não é porque eu tenho referência ao livro, né? Ao paper. Eu também tenho referência pela minha vivência no chão de sala de aula, né? Então, eu não sou somente um teórico, sou um teórico, já estudei muito na minha vida, mas eu também já experienciei muito, né? E eu gostaria de frisar isso, né? O quanto foi bom isso para mim, né? Ser professor na escola básica hoje, né? Certo? Bom, mas nessas andanças todas, né? Então, URGS, né? Dei muita aula de química na URGS, né? Para muitos cursos, né? Desde o curso de química, engenharia, farmácia, biologia, geologia. Então, química de todos os tipos, de todos os graus, né? De todas as dificuldades, né? E aprendi um pouco mais, né, a ser professor, porque ser professor de química é complicado, né? Porque como é difícil de o aluno aprender esta ciência, né? E como é difícil de a gente ajudar eles a aprender, né? E dava aula de química geral, né, para os alunos da química, da engenharia química, não é? E aí eles ficavam olhando perplexos, né, com o que às vezes eu dizia ou escrevia, né? E eu percebia, né, e eu parava, né, e eu via que, bom, estou falando outra língua. Está, professor? E eu me dava conta que a química é outra língua, tem outros símbolos, né? É outra linguagem. Começar por aí, né? Quer dizer, uma equação química, por exemplo, né, tem símbolos que, se eu não sou iniciado, né? E para complicar, ainda nós temos uma linguagem matemática que usamos,
da nossa linguagem química. Então, se no pH nós usamos uma expressão logarítmica, essa linguagem, ela não é natural para o aluno. Né? Bom, então esse é um aspecto a considerar. Mas daí vai surgir uma outra dimensão de trabalho que vai se constituir. Então, em 84, eu entrei na URGS. Em 89, vai se constituir a área de educação química. Por quê? Porque lá nós tínhamos um grupo de professores, né? A professora Edni, a professora Tânia Salgado, o professor Chassot, que tínhamos uma predileção por trabalhar a educação química. E nós estávamos fortemente envolvidos com a licenciatura em Química. Né? E pensávamos que precisávamos ampliar esta ação, este trabalho, e abrir espaços no Instituto de Química para essa área de conhecimento. Porque esta era uma área que eu vou dizer assim, que não era naturalmente, não é, entendida como uma área de conhecimento da química. Né? Entre aspas, ela era estranha, né, ao Instituto de Química. Ela era entendível como uma área da educação. Então, houve grandes dificuldades de levar ao entendimento do Instituto de Química que poderia se ter uma interface das áreas de conhecimento, né? E que muito do que se poderia avançar em termos do conhecimento em ciência, da formação de professores, da produção de material didático, precisaria partir dessa interface. Somente a química, somente a educação não daria conta. E a educação química também precisaria perceber que teria que se alicerçar em outras fontes de conhecimento, como, por exemplo, a história e filosofia da ciência, como a psicologia, como a sociologia. Ou seja, há uma complexidade enorme de se trabalhar essa área de conhecimento, de se trabalhar a formação do professor que vai atuar como professor de química. Bom, então aí nós consideramos que deveríamos, então, constituir a área de educação química em 1989. Como disse, as resistências foram grandes, nós vencemos essas resistências, constituímos um espaço no Instituto de Química, nós nos apresentamos no cenário nacional. Por quê? Porque esta área de conhecimento também se constituía no cenário nacional.
assim como eu, que desde 87 estava caminhando no meu doutorado, que não era de novo em educação, era em química de biomassa na engenharia, outros colegas de outras instituições nesse Brasil afora também estavam se constituindo doutores. As áreas, não é, de educação, de ensino em diferentes instituições, como a Unijuí, por exemplo, no nosso estado, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UNB, etc., né, elas também estavam em formação. Né? E aí vamos pensar que os eventos estavam, não é, nos seus primórdios. Vamos pensar que os periódicos que temos hoje estavam iniciando. A Química Nova na Escola é de 95, o primeiro número. Né? Então, não era só a educação química que se constituía no estudo de química, mas toda essa área de conhecimento ela estava em formação, né, em todo o Brasil. Né? E vejam o quanto isso se consolidou, o quanto isso não é hoje, não é, tem uma presença fortíssima, não é, no contexto acadêmico, né? A produção científica que se tem, a quantidade de doutores, não é, que estão aí com as suas produções, com as suas orientações, etc, etc, etc. E esta área abriu um espaço fantástico para a formação dos professores. Por quê? Porque muitos cursos de formação continuada dos professores foram realizados, substanciados por projetos como, por exemplo, o SPEC PADCT, no início dos anos 90. Na segunda metade desses anos, o Prociências. Então, este grupo sempre teve presente, buscando financiamento desses projetos e trabalhando com esses professores. Né? No Prociências, por exemplo, nós oferecemos 13 cursos nesse Rio Grande afora. Né? Quer dizer, além disso, nós sempre tivemos uma preocupação em discutir o currículo de química, porque sempre entendemos que haviam algumas distorções em termos do conteúdo que se trabalhava, não é? Principalmente em termos da abordagem que se fazia desse conteúdo, em função da complexidade que se tinha desse conteúdo, e que se tornava de uma dificuldade que era inviável à aprendizagem do aluno. E aí as teorias piagetianas, né, vão nos ajudar muito a entender isto. Né? Mas também a questão da contextualização desse conteúdo e trazer o aluno, né, para se envolver na sua aprendizagem, né, que ele possa ter um gosto de buscar algum conhecimento sobre isso, que esse conhecimento tem alguma utilidade para ele. Em função disso, nós discutimos com os professores propostas para o ensino de química. E nós percebíamos que o livro didático que estava aí posto não daria conta de uma proposta diferenciada, talvez inovadora.
E nós tivemos presente sempre propor ao professor que ele escrevesse material didático. E nós tivemos materiais ricos, né, escritos pelos professores, experienciados com seus alunos, né, poluição do ar, águas, medicamentos, né, e que aí se desenvolviam os conteúdos fundamentais da química. Os conteúdos fundamentais, né, eles são os mesmos em qualquer um desses materiais. A abordagem se diferencia, a escolha dos conteúdos fundamentais se diferenciam, né? Então, números quânticos é o conteúdo fundamental? É. Mas e aí? E a complexidade desse conteúdo para um aluno, né, que está iniciando a química? Há um nível de abstração em que esse sujeito não tem um nível de cognição que lhe permita ter um entendimento disto. Ele tem o potencial para decorar. Além disso, qual a utilidade disso? Que contextualização tem isso? Então, estas são as escolhas que precisa se discutir com o professor, que precisa mostrar para ele que está no livro didático, né? Mas que isso não deve ser uma escolha dele. Então, isso a gente trazia para as discussões com os professores, né? E outro aspecto importante, sempre tínhamos junto conosco os alunos de graduação, né? Sempre tínhamos disponível espaços e, quando possível, bolsas de extensão, bolsas de iniciação científica, para que esses alunos pudessem trabalhar conosco nesses projetos. Esses materiais didáticos, por exemplo, se for verificar os autores, né, quase todos eles têm o nome de um aluno de iniciação científica. E tanto esses sujeitos, alunos da graduação, como esses sujeitos, professores lá na escola pública, né, pegam o gosto pela sua formação. E aí, quando a gente diz, né, que tem todo esse cabedal de material, né, que os autores escrevem sobre a pesquisa, o professor pesquisador, esses caras eram naturalmente esses sujeitos que hoje fortemente, né, se diz que eles devem ser. E aí eles produzem conhecimento. E aí eles vão para os eventos. E aí eu tenho uma professora que senta no lado do Feltro e discute com ele o livro dele. Né? E diz para ele que ele tem que escrever alguma coisa sobre o cotidiano. Porque o que ele escreve serve pouco. E ele convida ela para escrever um livro. Né? Só para exemplificar. Mas eles continuam. E hoje eles são mestres. Eles são doutores. Eles são professores nos IFES, nas universidades. Né? Então, é a formação inicial e a formação continuada, né,
num projeto, né, que se identifica justamente nesse aspecto, né, de ter várias frentes que vão, né, substanciar um conhecimento que vai levar esse professor a uma caminhada muito mais distante do que simplesmente dar aula. Quero dizer com isto que não é que o professor, né, tenha que se, né, doutorar e ir, né, à pós-graduação da URGS. Não. Né? Nós temos conhecidos professores que são pós-graduados, né, que estão na escola pública, no ensino básico, né, com atividades, né, de investigação com seus alunos, com produção de material, com produção de conhecimento, né, assim como aquele professor que é pesquisador na universidade. Então, isso, né, é fantástico de se considerar numa proposta de um grupo como aquele da área de educação química. Bom, mas a caminhada continua, né? Fizemos um curso de especialização, né? Há alguns anos desenvolvemos esse curso, praticamente 100 professores concluíram esse curso, né? Todos professores atuantes na escola, né? E bom, e aí, né? Como eu disse, a comunidade científica nessa área de conhecimento vai caminhando. À medida que conclui a sua formação, vai à frente, né? Então, agora precisamos abrir espaços de pós-graduação para que os professores que estão vindo aí consigam também fazer essa formação. Mas, assim como o espaço de constituir a área de educação química e estudo de química foi difícil, para ingressar na pós-graduação, muito mais, né? Por quê? Porque havia uma especificidade enorme, né? Na pós-graduação em química, né? A especificidade é enorme, certo? Físico-química de complexo, não sei do que, síntese orgânica, né? De compostos nitrogenados, né? E a produção científica, né? Está no Journal Chemical, não sei o quê? Não. Né? Quer dizer, né? Quer dizer, está queixo alguma coisa. Então, os entraves, né, eram naturais. Então, no primeiro momento, se abriu uma porta que foi o programa de pós-graduação, Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, no Departamento de Bioquímica, no Instituto de Ciências Básicas e Saúde da URGS, através de uma iniciativa do professor Diogo Souza. E aí iniciamos em 2005 com o mestrado. Em 2007 passou ao doutorado, numa proposta interinstitucional, né, URGS Santa Maria, Rio Grande. E hoje temos a Unipampa também. Bom, aí tenho a oportunidade de ser professor, né, num programa
de mestrado e doutorado, porque já tinha oportunidade de ser professor na pós-graduação no curso de especialização, né? Quando fizemos na educação química. Então, novamente, né? Mais um degrau que vou ter que subir. Mais uma experiência que vou ter que alcançar. Né? Uma orientação no mestrado, uma orientação no doutorado, a experiência é nova. Né? Eu tenho que passar por ela para ver como é isso. Né? Bom, e aí estamos, 2022, né? Não sei, devo de ter mais de 100 orientações, né, nesse programa. Né? Mas aí, nesse meio tempo, convencemos o programa de pós-graduação em Química a abrir um espaço para que pudéssemos colocar lá, né, uma linha em ensino de Química. Né? Agora me deu um branco, mas eu acho que é 2007. Né? Vou fazer uma parte aqui. Sim? Não, vou fazer uma parte porque foi, por acaso, né, foi em 2007 foi o ano que eu terminei a licenciatura e tinha passado na prova de seleção do mestrado no programa de pós-graduação em Química. E estava justamente com esse problema, porque a minha vontade era né, desenvolver algum estudo, algum projeto de pós-graduação na área de educação química. Só que até aquele momento não havia a linha de pesquisa. Então cheguei até a conversar com outros professores e tal, da área da orgânica. E aí, numa conversa assim, bem... numa ida lá à área de educação química, eu me lembro de ter conversado contigo e daí você disse, não, nós estamos conseguindo, isso era ali por julho de 2007, alguma coisa assim, não, nós estamos conseguindo a aprovação no programa de pós-graduação em Química. E aí, isso tem um pouco a ver com a minha história também, porque eu fui um dos primeiros alunos, se não o primeiro, a ingressar nessa linha. Eu ingressei ali como aluno especial na época, e acho que depois foi o Ricardo, né, que ingressou como aluno, como um dos primeiros alunos nessa linha de pesquisa. Então, isso tem um cruzamento aí com a minha história também. Que legal, que bom. E daí a linha lá continuou, né? Continua até hoje, né? Então ela se consolidou, né? E que bom, né? Que se abriu esse espaço, né? Bom, e hoje temos. Eu me aposentei no final de 2012, né? Mas tem outros colegas, né, que assumiram esse trabalho no programa de pós-graduação. E que bom, né, que tem esse espaço lá na Química, né, porque alguns interessados, né, eles têm preferência por fazer lá o pós, né, como vocês, né, não querem fazer lá num programa de educação e ciências, muito menos num programa de educação, né? Por razões diferentes. Me parece, principalmente, né, pela ênfase da temática, né? Sabe, da proposta do que vai se fazer, né? Então, ela se diferencia um pouco das linhas básicas, né, de um PPG mais específico, né, como tu vai fazer na psicologia, por exemplo. Né? Então, alguma coisa que eu quero fazer, por exemplo, em educação química,
É possível que eu não consiga fazer na psicologia, né? Então, eu tenho que achar um espaço na educação química, né? E o PPG, então, Educação e Ciência, Química da Vida e Saúde, ele abriu esse leque, né? Então, ele possibilita tu ter, né, essas diferentes áreas aí para fazer o teu pós-graduação. Claro que, né, também tem um corpo docente diversificado, né? Esse é um outro aspecto a considerar, né? Porque tu vai lá na química, tu tem químico, né? Qualquer um deles que tem que orientar algo, ensino, educação, vai ficar complicado, né? Há uma especificidade grande, né, nas diferentes linhas da química, né? Então, lá em educação e ciências, tu tem uma diversidade de áreas, né, dos orientadores. Bom, são aspectos que tem que se considerar, né, para que tu possa dar conta disso, né? Porque senão a qualidade vai diminuir muito, né? Bom, uma outra consideração também importante a fazer, né, é que há uma evolução, né, em termos da projeção, né, do trabalho do nosso grupo, né, como um todo, em relação à área de educação química, em relação à pós-graduação, em relação ao curso de licenciatura, quer seja na proposição dos currículos, quer seja ministrar as disciplinas desse currículo, né? Também em relação à produtividade desses professores, da projeção nos eventos científicos, né? E tantas outras situações, né? Esse grupo, né, se destaca, né? É importante colocar isso, né? Pelo trabalho que vem realizando, né? No conjunto, na parceria, né? Quer dizer, sempre nós tivemos uma ação, né, de que desde aquele IC, né, até o coordenador maior, que era eu, né, nós tivemos sempre juntos nesse trabalho, né? Então, tinha os mestrandos, tinha os licenciandos, tinha os ICs, tinha, sabe? E nós tocava sempre aquilo tudo junto. E até hoje, não é? Nas atividades que temos desenvolvidos, indiferente do nível, não é? Isso está sempre presente. E se observarem, por exemplo, não é, os nomes das minhas produções, vocês vão ver, não é, que eu não estou sozinho lá. E, além disso, os primeiros nomes são daqueles sujeitos que são os que fazem. Então, se eu estou orientando um mestrando, é ele que está fazendo o trabalho dele, né? Então, é importante, não é, que ele seja, não é, que tenha uma indicação maior, não é, nesse trabalho. Então, isso independente de ser um trabalho de grupo, né, é claro que tem uma projeção do coordenador, né? E isso tem me levado, né, a ter uma presença muito forte em diferentes contextos, né, em diferentes
relações com as pessoas, né, etc, etc. E isso me traz muita satisfação, né, de poder estar vivendo isso, né, de conseguir, né, ter viver esta situação, né, porque, como já fiz referência, é uma longa e difícil caminhada, mas que para mim sempre está muito presente, né? E um grande agradecimento a todos que estiveram comigo. Né? Quer dizer, não estou sozinho nessa. Né? Quer dizer, em 99, né, quando eu ganhei o prêmio Pesquisador do Ano na FAPERGS, né, o prêmio era do meu grupo. Né? Estava ali representando o meu grupo. Né? E assim por diante. Né? Quando ganhamos outros prêmios, né, sempre estava ali presente, né, alguém que fez fortemente aquele trabalho. Quando ganhamos o prêmio Tese, CAPES, né, quer dizer, a Marli Frison, da Unijuí, era grande intelectual daquele trabalho. Né? Eu era o orientador, mas eu estava lá feliz da vida com ela, abraçada, fazendo foto, etc. e tal. Né? Mas ela era grande intelectual. Mas para o profissional, para o pesquisador, estas coisas são fantásticas, né? Em termos de considerar isso para a pessoa. Não é? E uma coisa também, né, que pesa bastante assim, né, de consideração, né, sobre a minha questão profissional, né, a valorização da minha produção, etc., é, é a minha bolsa de produtividade, né? Sabe que isto é um elemento que é muito valorizado na comunidade científica, acadêmica, científica, né? E vejam que esta bolsa eu recebi em 99, né? Quer dizer, então eu tenho essa bolsa há mais de 20 anos, né? E ela vem se renovando, né? E eu venho mudando de nível, etc., né? Então, isso também é muito importante, né? Em termos profissionais, quer dizer, a relevância que isso tem quando se avalia, né, esse profissional. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Para me engrandecer? Não, eu não sou esse tipo de cara. Mas a comunidade científica vai te cobrar isso. Né? Se tu quer fazer algumas coisas que eu e muitos outros companheiros, que estão muito mais no alto do que eu, conseguem fazer, né? É porque alcançaram essas coisas que eu estou fazendo referência. Para te aprovar um projeto, por exemplo, né, num edital universal do CNPq, né, bom, precisa ter bala na agulha. Né? Senão não vai concorrer, só para dar um exemplo. Né? Então, já é meio-dia, o cara fala, 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 nem se dá conta, né? Que o tempo vai passando rápido, né? Mas, então, são algumas coisas assim, né, que eu poderia dizer, em função do que tu me passou ali, né? Não sei, devo ter esquecido de outras, né? Mas eu não sei se tu quer fazer alguma mais outra consideração. Hoje, Então, hoje
eu continuo, né, como professor convidado lá no pós-graduação, né, da Educação e Ciências, né, mas eu estou atuando desde metade do ano 2013, né, como professor no programa de pós-graduação e ensino na, na, na Univates, né? Mas tem um horário reduzido lá, né? Porque eu estou aposentado, né? Então eu não vou, né, seguir um horário integral, né? Mas tenho feito um bom trabalho lá, tenho uma satisfação do que eu estou fazendo lá, né? E é o que eu gosto de fazer, né? Ser professor, né? Dar aula, orientar, ler, escrever, conversar com meus colegas, né? Então eu estou bem feliz, né, com o que está se passando profissionalmente, né, na minha vida. Então está tudo muito bom. Espero, né, que possa ainda continuar um bom tempo fazendo essas coisas que eu faço, porque, a meu ver, parece que são úteis, né? Então, vamos adiante, né? Maravilha. Para a gente, digamos assim, eu até ia perguntar sobre os planos profissionais, né, para pelo menos curto, médio prazo, mas eu acho que essa fala já contempla, né, a pergunta que eu iria fazer. O que eu queria ainda perguntar, para a gente encerrar, é sobre uma coisa um aspecto mais geral, assim, sobre a carreira docente, né? Até aproveitando a tua dupla experiência como professor da educação básica e como formador de professores, né? O que tu pensas, assim, sobre o contexto atual nosso, né? Sobre o desenvolvimento profissional do professor, especificamente na relação desse desenvolvimento com o trabalho do professor, a carreira do professor nesse momento, né? Nos últimos anos, qual é a tua percepção assim sobre essa situação dos professores? Aqui falando mais até especificamente dos professores da educação básica. Sistema público? Em Acho que dos geral. dois, pode falar um pouco geral, é. Bom, eu vejo que pelo, pela vivência que tenho no momento, assim, né, do acompanhamento que eu tenho dos professores, né, e que majoritariamente são dos professores que atuam em escola pública, né, bem menos, né, daqueles que atuam, né, na escola particular, né. Primeiro, eu vejo que há uma diferença grande, né, do contexto de trabalho em cada um deles, né? E me parece que isso é, é um fator definidor de como se dá essa carreira, né? Sabe? Então, em qualquer uma das situações, me parece que há
a melhor palavra, sei, não, talvez, bom, dificuldades, né? Gostaria de minimizar essa palavra, né? Para ter, sabe, uma carreira explicitada, né? Uma continuidade nessa carreira, né? E então eu vejo assim, né? Assim, por exemplo, né? Tu tá aí na universidade, né? Há claramente explicitado uma carreira, né? Se ela é boa ou ruim, bom, aí é outra discussão, né? Em termos salariais, por exemplo, né? Mas, então, em termos assim, né? Tu tens, nas escolas particulares, por exemplo, propostas muito diferenciadas, né? E que dá com pouco, há uma valorização muito pequena nessa carreira, né? E aí, em termos assim, tanto da valorização, né, do professor, né, em termos de que se poderia ver esse professor de uma forma crescente, né, nessa valorização, o professor, né, nessa instituição, quanto a questão econômica, salarial, que para o professor é importante, né? Que dá com pouco, os valores são muitíssimo, as diferenças são muitíssimo pequenas. Se tu vem para a escola pública, me parece que o problema aumenta. Se tu pensar na escola básica, né? Porque daí, né, eu vejo assim, né, eu tenho uma relação maior com os professores da escola pública, porque nós temos projetos que a gente desenvolve. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo o ProEdu, né? E a gente percebe que os professores, né, majoritariamente, estão muito desencantados, né, com a sua profissão, né, no contexto onde atuam, né? Quer dizer, ser professor nesse contexto está muito ruim. Eles expressam isso, né? E aí é muito difícil de convencer eles, né? De, 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 de que eles venham, né, a fazer alguma coisa diferenciada, né, no que está acontecendo, né? Motivar eles, né, para algo diferente, né? Bom, a questão financeira nem se fala, né? Então, me parece que, não é, essa questão, né, da carreira, me parece que isso, não é, ela é histórica, né? Essa questão da pouca valorização, né, do professor, né? E isso tem dificultado, né, sempre, né, o trabalho do professor, né, por causa disso, né? A questão, por exemplo, das condições de trabalho do professor na escola. Quanto tempo, né, se discute a carga horária do professor, por exemplo? Né? Agora, no contexto da escola pública, nós temos um outro contexto aí que se aproxima da universidade pública, que são os IFES, né? Então, os IFES já têm um contexto, né, de escola pública que é diferente dessa escola pública básica aí, né? Na sua organização, né? Na sua estrutura, no salário do professor, na carga horária do professor.
Então, são contextos diferentes, né? Em que eu tenho uma valorização da carreira do professor que é diferenciada. Esse professor, por exemplo, do IFE, né, ele, por exemplo, ele procura bastante a sua formação, por exemplo, na pós-graduação, por diferentes razões, entre elas. Isso, né, influi na sua, no seu posicionamento na sua escala profissional, né? O que isso vai influenciar, né, para um professor do Estado do Rio Grande do Sul? Então, se ele vai fazer um mestrado, é por outra razão, não é pela carreira de professor, né, da escola básica do Estado, né? Então, eu vejo, né, bastante dificuldade assim, né, em termos de tu pensar, né, na carreira e pensar, não é, na atividade desse profissional, né, de pensar no exercício da profissão desse profissional, né, pensar nesse profissional, não é? Se aceitar esse profissional, né? Assumir esse profissional. Né? Então, eu vejo algumas dificuldades. Né? E como é que se muda isso? Né? Muito já se passou e, né? E como a gente diz, né? Entra governo, sai governo, né? Porque isso realmente é um negócio muito, muito difícil de fazer, né? Veja o universo, por exemplo, dos professores da escola no estado, né? Então, tu vai mexer, não sei quantos são, né? Uma época eram 100 mil professores. Então, não é uma coisa simples, né? Tu mexer nos professores na escola A, bom, aí quantos professores tem na escola A, né? Então, são coisas, né? Esses 100 mil professores estão aonde, né? No Rio Grande do Sul, que é enorme, né? E aí vai, né? Exatamente. Bom, creio que então qual seria a tua visão assim sobre o papel da universidade? Será que a universidade tem algum alguma forma de interferir nisso, talvez apontando esses aspectos, assim como tu está fazendo agora, apontando e constatando esses aspectos e talvez ou a forma de colaboração da universidade é justamente oportunizando momentos de formação e coisas desse tipo. Qual a tua visão exata sobre o papel da universidade? Essa é a última pergunta. Claramente entendível que esse é um papel fundamental da universidade, né? Porque passa pela universidade a formação deste professor, né? Ou, né, da instituição de ensino superior, porque hoje nós temos os institutos federais, né? Mas antigamente passava pelas instituições de ensino superior, que eram as universidades, bom, e aí tinha os centros universitários, tinha as faculdades, mas bom, mas estava aí, né? Para os professores que atuavam no ensino médio, por exemplo, professor de química, física, né? Porque, claro, tinham os cursos de pedagogia que formavam os professores para as séries iniciais, né? Me escapou o nome. Bom, mas então, a universidade Curso de tem que ter, magistério, né?
Magistério, isso mesmo. A universidade tem clareza que tem que assumir esse papel, né? Quer dizer, os cursos de licenciatura, né, eles não podem ser reduzidos, eles não podem ser fechados como está acontecendo no momento. Né? Por quê? Porque é por aí que vai se formar o professor. Não é? Então, para mim, claramente, né, é um papel da universidade. Como é que ela vai assumir isso? Né? Quer dizer, ela vai ter que buscar estratégias, ela vai ter que ter políticas, né, para poder propor, né, ações que possa fazer essa formação do professor. Agora, isso depende, a meu ver, de fatores externos, né? Sabe? Então, por exemplo, se nós pensarmos, bom, antes de tudo, há um desestímulo grande, né, para fazer curso de licenciatura, para ser professor, né? Vamos considerar primeiro isso. Então, a procura dos cursos de licenciatura diminuiu bastante. Bom, então temos que incentivar isso de alguma forma. Se há procura, né, as federais precisam pensar numa estrutura para receber esse número, né, de candidatos a fazer esse curso. Né? Quer dizer, principalmente professor, né? Tem que ter professor para dar aula. Né? E as particulares, né? Principalmente por que estão reduzindo os cursos, né? Por uma questão financeira, né? Porque se os alunos não estão querendo fazer os cursos, tu diminui o número de alunos até que seja um número, né, que o curso é deficitário. E aí tu fecha o curso. Então, me parece que há necessidade também de uma política pública de financiamento dos cursos. Né? Assim como a gente teve, né, já, né, no governo Lula, por exemplo, financiamento de cursos, né, em que os sujeitos faziam a sua graduação inteira com financiamento do governo. Né? Então, se poderia fazer isso incentivando a formação de professores. Né? Seria uma bolsa integral para fazer isso. Né? Então, me parece que isso é importante. Além disso, formação continuada de professores. Que eu lembre, foi nos anos 90, o SPEC, talvez o último, ProCiências, pode ser que eu esteja esquecendo de algum, anos 90, os últimos cursos financiados para formação continuada de professores. Quer dizer, se não há financiamento, né, é muito difícil, né, da universidade conseguir fazer essa formação. Como eu te disse, né, no ProCiências, nós formamos professores em 13 lugares no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos produção de material didático para trabalhar com os professores. Nós tínhamos material de laboratório para fazer atividade com os professores. Né? Nós tínhamos viagem, estadia, etc. Isso tem custo. A universidade não tem dinheiro para isso. Então, tu também tens que ter, né, um projeto governamental, não é, que permita a formação continuada de professores. E, mais do que isso, né, que traga o resultado disso para a sala de aula. Porque terminou o ProCiência, por exemplo, e o que se fez com o resultado?
ficou no relatório. O que veio para a sala de aula? Né? Mas dos não sei quantos, né? Vamos usar um número. 1.000 professores que fizeram, 30, né? Trouxeram para a sala de aula. Mas não era para trazer os 1.000? Nós devíamos ter uma política que fomentasse que os 1.000 trouxeram para a sala de aula? Quanto é que se gastou no Prociência? Então, me parece que, né, esses detalhes aí, né, no fomento, na pesquisa, né, eles não são pensados, né, sabe? E por isso que nós temos grande dificuldade, né, atualmente, e já faz tempo, né, mas atualmente, na formação desse professor, e cada vez está pior, né? Cada vez está pior. Chegar a um ponto, né, que oficialmente, quer dizer, né, a questão governamental vai ter que tomar medidas, porque daqui a um pouco, né, nós vamos ter dificuldade de professores em diferentes áreas para estar aí na escola, né? Então, são alguns aspectos, né, a considerar que problematizam esta situação, né? E que, de novo, digo, né, são difíceis de resolver, né? Quer dizer, a gente tem que sentar, pensar, organizar, né? Não é, sabe, simplesmente vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Sabe? Não funciona assim, né? Não funciona assim. Como nós temos os projetos aqui, né, que são colocados no Rio Grande do Sul, né? Sim. Na educação, né? Sim. Bom, com essas reflexões aí, eu considero que a nossa entrevista chega ao fim. Não sei se queria falar mais alguma coisa, professor. Não, só mais uma vez, né, agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui conversando contigo e deixando a minha fala aqui para outras pessoas, né, que têm interesse por esse tema aí, né. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero lembrar que essa entrevista ela fica registrada no canal do YouTube do projeto, mas principalmente ela fica registrada como um documento da universidade, no portal Lume, né? Então, inclusive, podendo ser, ficando disponível para, inclusive, material de formação mesmo, de outros professores e até de pesquisa, né? Eventual aí de mestrado, doutorado, enfim. Acho que é muito importante, né, esse registro com pessoas que fazem ainda a educação química, fazem a área de educação em ciências, mas que estiveram presentes também lá naqueles momentos iniciais, né, de constituição da área. Então, por isso, eu agradeço demais ao professor Delpino e espero encontrá-lo novamente aí. Muito obrigado por esse encontro, por esse diálogo, foi muito bom. Até mais. Ok, até mais. Tchau.